Olá, tudo bem? Meu nome é Eliana Sato. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Gestão é o Poder. E hoje eu quero ensinar para vocês como delegar. Então a gente ouve bastante, né? Olha, tem que delegar, tem que passar o que você faz para outras pessoas. E para a gente, que é empresário, principalmente para quem já começou fazendo tudo dentro da empresa, e a empresa foi crescendo, e muitas vezes a gente continua com aquele monte de coisa e não passa, não ensina para outras pessoas, não passa a responsabilidade daquela função para outra pessoa. Por quê? Você já se pegou falando? Não, mas ninguém faz tão bem quanto eu faço. Se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Se eu pedir para outra pessoa, vai fazer errado. Ou se eu pedir para outra pessoa, eu vou ter que checar tudo de novo e provavelmente vou ter que refazer. Pois é, a gente costuma mesmo falar assim, eu falava assim também, só que existe a maneira correta de fazer isso, né? Então, assim, primeiro, por que que é importante a gente delegar? Porque, sim, tem pessoas tão boas quanto a gente no mercado, e, inclusive, tem pessoas que podem até fazer melhor aquela função do que você, né? Outra coisa, quando a gente delega coisas que não são, que só a gente pode fazer, a gente abre tempo na nossa agenda para resolver o que realmente importa. Então, a gente que é empresário, a gente tem que estar o tempo todo de olho nas mudanças, de olho no que está acontecendo no mundo, trazer novidade, trazer inovações, ter esse olhar para o crescimento da empresa mesmo, né? Além disso, quando a gente aprende a delegar da maneira correta, a gente ganha tempo, a gente ganha o nosso maior ativo. Ou seja, então você vai conseguir faturar mais, mas com qualidade de vida. Então a gente fatura mais, a gente ganha mais, a gente continua tendo sucesso, só que sem aumentar a nossa carga horária, nem aumentar nosso número de atividades. Porque a gente aprendeu, ou seja, vocês vão aprender hoje aqui como delegar da maneira certa para o que você faz outra pessoa fazer com a mesma eficiência, tá bom? O que a gente tem que evitar quando a gente vai delegar? Primeiro, delegar para a pessoa errada. Então, uma pessoa que não tem perfil fazer aquela função. A gente já conversou sobre perfil, lembram? Quem não viu, tem aí nos nossos vídeos, porque assim, cada pessoa tem um perfil. Tem gente que é mais voltada a pessoas, tem gente que é mais voltada a planilhas, a tarefas, tem gente que tem mais facilidade com uma função do que com outra. Então, quando você vai delegar uma função tua para alguém, primeiro, quem que é essa pessoa? Para e pensa, essa pessoa ela é voltada para pessoas ou para tarefas? Porque o que você vai delegar para ela? É uma tarefa ou é fazer uma reunião com as pessoas toda semana? Entendeu? Então, o perfil tem que estar certo primeiro. 2, essa pessoa tem habilidade para fazer isso? E 3, e mais importante, delargar é diferente de delegar. A gente tem que delegar. O que é delegar? É passar da maneira correta como a pessoa vai fazer aquela atividade e eu vou acompanhar essa pessoa fazendo, né? Muitas vezes, o que eu fazia? Ô, fulana, a partir de hoje você que vai fazer essa tarefa, tá bom? Tem que fazer assim, 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 beleza? A pessoa só fazia assim para mim, né? Eu pensava, nossa, tudo certo, me livrei aí de uma função, graças a Deus. E aí a pessoa, ou ela não fazia, ou ela fazia errado. E aí eu tinha que ir lá e refazer, e arrumar, consertar, perdia tempo. O que eu falava? Ah, não adianta, só eu que faço mesmo, deixa eu pegar de volta para mim. Então, assim, delegar não é chegar na pessoa e falar, ah, faz isso, fulana, beleza? Tá bom, tchau. Não, não funciona dessa maneira, né? Então, a gente não pode passar para a pessoa com o perfil errado, não pode passar a tarefa para uma pessoa que não tem ainda habilidade para fazer aquilo, e eu não posso passar da maneira errada. E como que é a maneira certa, então, Eliana, para a gente ter sucesso no delegar? Então, é hoje isso que eu vou ensinar para vocês, tá bom?
Quando eu comecei a ter empresas, eu fazia tudo. Óbvio, eu não tinha dinheiro para contratar um time, né? Então eu abria minha empresa, eu fechava a minha empresa, eu que dava as aulas, eu que atendia, eu que vendia, eu que cobrava, eu que limpava, eu fazia tudo, eu que fazia pedido de compra, eu que pagava as contas, tudo, 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 tudo. E aí as empresas foram crescendo, então a gente foi abrindo mais empresas, o time foi crescendo e eu continuava fazendo tudo. Então o que que acontecia? Eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo para comer, não tinha tempo para nem para respirar direito, né? Então, assim, qual que é o grande problema, além de você perder qualidade de vida, qual que é o maior problema para a gente como empresário quando isso acontece? A gente para de olhar para o que realmente é importante, a gente para de olhar para o que vai levar a nossa empresa a crescer de fato e começa e fica lá, né, com a cabeça ali atolada. Eu sempre falo, né? Olha a tua empresa assim, ó. Quanto você está enxergando da tua empresa? Agora distancie um pouco. Quanto você está enxergando? A gente não tem uma visão maior quando as coisas estão um pouco mais longe da gente? Agora, se a Eliana está lá, dando aula, vendendo, cobrando, atendendo o telefone, limpando, fazendo pedidos, pagando conta, fazendo planilha, como que eu vou olhar de fora? Como que eu vou ver qual é o real problema ali da empresa? Como que eu vou ver as oportunidades passando pela minha empresa? Eu não vou, gente. E qual que é o problema disso? A gente para de crescer. Ou pior, eu sempre falo, a gente nunca está parado. As nossas empresas nunca estão paradas. Ou elas estão crescendo, ou elas estão caindo. Então vamos para um minuto de reflexão? Para, respira fundo, seja honesto com você agora. Como está a sua empresa hoje? Crescendo ou caindo? Como está o seu dia a dia hoje? Você está enxergando a tua empresa de fora ou você está dentro do furacão? Você está fazendo tudo? Não, Eliana, mas não dá, né? Se eu contratar todo mundo, se eu passar minhas atividades também, o que que eu vou fazer? Eu tenho um mentor, um dos meus mentores, uma vez ele me falou, Eliana, para, você está trabalhando das 6 da manhã às 3 da manhã, é verdade, nossa, eu trabalhava até de madrugada, lógico, só eu que fazia, só eu que sabia fazer, né? Na minha arrogância, eu falava que ninguém mais faria igual eu faço, né? Então, eu trabalhava, para mim, 24 horas não dava. E aí ele falou, se você está fazendo isso, quem está olhando para a tua empresa? Quem está olhando para o crescimento dela? Como você consegue ter a visão, né, para ela crescer? E aí eu pensei, tá, mas se eu delegar tudo isso, o que que eu vou fazer? Eu amo trabalhar, eu sou workaholic, eu adoro trabalhar. Eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar sentado no sofá sem fazer nada? Ah, que inocência, né? Que falta de conhecimento. Naquela época eu não sabia mesmo. Mas tem muita coisa, gente, para se fazer no estratégico. Venha para o estratégico da sua empresa. Né? Quando a gente está apagando fogo toda hora e está pagando conta, está limpando a escola, eu tenho uma escola, ou você tem uma empresa, quem que vai pensar no crescimento da tua empresa? Quem que vai trazer oportunidades novas? Quem vai ter a visão do que está acontecendo, de posicionamento da tua empresa? Entende? Então, assim, sim, tem muita coisa para ser feita e voltada para o crescimento da sua empresa. Não pensem que não vou fazer nada, tem muita coisa para ser feito, tá bom? Enquanto você está fazendo aí coisas que outras pessoas poderiam estar fazendo, aí sim tua empresa está em risco. Então tá, eu entendi, Eliana, vou ter que delegar, vou ter que passar algumas funções minhas. Como fazer para dar certo? Como fazer, gente? Então vamos lá. Agora vai começar então a nossa aula como delegar da maneira correta, tá? Primeiro, deixa as suas crenças de lado, vamos deixar nossa arrogância de lado, entender que tem pessoas boas. Então, eu tenho uma tarefa para passar. Primeiro, o que a gente falou?
Eu vejo quem tem perfil no meu time para aquela tarefa. Beleza. É voltado para pessoas, é voltado para tarefa, para planilhas, o que que é? Quem tem flow para isso, né? Beleza, decidi a pessoa. Essa pessoa hoje, ela já está capacitada para isso em termos de habilidade técnica mesmo, né? Se ela não está, você vai ter que dar treinamento, você vai ter que desenvolvê-la, ok? Se ela já está pronta, qual que é o próximo passo? Eu chamo essa pessoa, com clareza eu falo, olha, fulana, a partir de, estipulo o dia, a partir de amanhã, essa função, a tarefa tal, é responsabilidade sua, ok? Então, vamos supor que eu vou passar ponto de contato para ela. Eu faço ponto de contato todo dia com o meu time inteiro. Agora, essa pessoa que vai ser responsável pelo ponto de contato. Ponto de contato, gente, é falar com pessoas. Então, tem que ser uma pessoa voltada para pessoas, que goste de pessoas, ok? Que tem habilidade com pessoas. E aí eu falo, ó, então o ponto de contato a partir de amanhã é responsabilidade sua. Agora faz aí, fulana, a partir de amanhã. Não, não é assim, né, gente? Então, qual que é o próximo passo? Eu falei o que que ela tem que fazer. E agora eu vou explicar a importância do ponto de contato. Ou seja, a importância da tarefa que eu estou passando para ela. Ah, mas por que, Eliana? É tão óbvio que é importante? Primeiro, óbvio não é óbvio. O que é óbvio para mim pode não ser óbvio para as outras pessoas. Então, assim, foi uma lição que eu aprendi durante todos esses anos aí de gestão, né? Muitas coisas eu pensava, vixe, mas eu não vou falar, é tão óbvio. Não é óbvio, tá? Então, eu vou explicar por que que aquela tarefa é importante. O que que acontece se ela fizer, ó, se você fizer isso, o time vai estar focado, vai trabalhar sabendo o que tem que fazer, vai bater meta, nananã. Você explica o que que acontece quando aquela tarefa é executada. E você explica quando não é executada. Olha, se você não fizer isso, você não vai ter clareza da meta do teu time não vai ter clareza, a empresa não vai bater meta, o faturamento vai cair, os resultados vão cair. Você explica o que acontece se ela fizer e o que acontece se ela não fizer aquela tarefa, ok? E o que que ela está fazendo enquanto isso? Gente, ela está anotando tudo. Tudo que você está falando, ela está anotando. Então, passo 1, definir a pessoa com o perfil certo. 2, checar se ela tem habilidade para aquilo. 3, explicar o que é a tarefa. 4, explicar a importância daquela tarefa. O que acontece se ela fizer, o que acontece se ela não fizer. E agora eu vou para o como fazer. Então, gente, e aí é nos mínimos detalhes, tá? Eu tô aqui sentada com a minha colaboradora e ela tá anotando tudo que eu tô falando. Maria, então anota aí, como você vai fazer? Passo 1, todo dia, 9 horas da manhã, você vai reunir todo o time na sala tal. Passo 2, você vai começar com o setor da cobrança, o setor do comercial, não sei, gente. Aí você define os passos. Passo 3, você vai falar com cada um e vai fazer a pergunta tal. Por exemplo, ponto de contato. Ah, fulana, qual que era a tua meta ontem? Quanto você bateu, né? Aí, se a pessoa responder isso, você vai fazer isso. Se a pessoa responder aquilo, você vai fazer outra coisa. Essa sua atividade, fulana, ela tem que durar 10 minutos, 7 minutos, 15 minutos. Você fala para ela o tempo que você espera que ela execute aquela tarefa, tá? Olha, o que que pode acontecer durante sua atividade? Isso, isso, isso. Se acontecer, você vai fazer o quê? Isso, isso, isso. Então, você está detalhando, passo a passo, o que que ela tem, como ela tem que fazer, não é o que mais, é como. Como ela vai executar aquela tarefa. E tudo que pode surgir ou não, tá bom? Acabei de explicar. Ela anotou tudo, tudo. O que que ela vai fazer agora? Ela vai ler tudo aquilo que ela anotou, ela vai ler para mim, tá bom? Eu tô lá sentada e ela lê.
Ah, então você falou que eu tenho que fazer isso, aquilo, passo um, passo dois, porque é importante, o que acontece. Ela está lendo para você tudo que ela anotou. Aí você checa, está correto? Tem alguma observação? Tem algum ponto de correção? Ok, perfeito. Ficou tudo perfeito. O que ela vai fazer em seguida, então? Você vai pedir para ela fazer. Ah, não. Você já sei. Primeiro, você vai fazer tudo isso que você explicou para ela. Você vai fazer, você não vai mais falar. Você executa aquilo e ela te observa. Então, o que você vai fazer? Na verdade, na vida real, você chama todo o time, vamos supor que era o ponto de contato, chama todo o time, faz as perguntas corretas, apareceu a situação, você faz o que você tinha falado para ela fazer. Então, você faz todo o ponto de contato com ela só o quê? Te observando. Ela está te olhando fazer. Perfeito? Beleza, dispensei o time, acabei o ponto de contato, sento com ela. Pergunto: tem alguma dúvida? Deu para entender? O que você achou que você acha que tem mais dificuldade? O que você acha que vai ser mais fácil para você? Discute o que ela acabou de ver, tá bom? Aí, beleza, tudo certo, sem problema algum. Então, depois, o que você vai fazer? Ok, agora você vai fazer essa tarefa e eu vou estar ao seu lado, te acompanhando e te ajudando. Por quê? Porque a primeira vez que ela vai fazer, ela não vai fazer perfeito, gente. Então você está do lado fazendo junto com ela. Então é ela que vai chamar o time, lógico, né, gente? Se faz ponto de contato uma vez por dia, então faça no dia seguinte. Se faz uma vez de manhã, uma noite, ela vai fazer o da noite. E aí ela chama o time, ela faz o ponto de contato. Só que você está ao lado dela, apoiando ela, ajudando quando você vê que alguém fez uma pergunta que ela travou um pouquinho, você ajuda, você põe ela lá para fazer aquela função, aquela tarefa, seja uma planilha, seja uma reunião, seja um projeto, seja um telemarketing, seja uma venda, né? Ela está fazendo e você está do lado, em tempo real lá. Antes dela fazer em tempo real também, uma coisa muito legal é você fazer um teatro. Ela vai simular com você. Então, vamos supor, antes dela chamar o time, ela chama você, um exemplo, e ela faz tudo o que ela tinha que fazer com você. Ela simula, vocês vão simular um teatro, uma peça ali. Aí, depois da peça, você pode fazer o real mesmo. Acabou o real, né? Longe do time, é sempre em particular, eu dou feedback. O que ela acertou, o que foi muito bom e os pontos de melhoria. Ok? Terminou isso aí, o que ela vai fazer? Ela vai te ensinar a fazer aquela tarefa. Agora, vocês vão simular que você é uma novata, um novato, e ela tem que ensinar essa função. E aí vocês sentam e ela vai começar a te explicar, da mesma maneira que você explicou, ela vai te explicar como é que faz aquilo ali. Acabou, você dá o feedback de novo. O que tem que arrumar, o que está bom, qual é o ponto de melhoria. E aí, o próximo dia, o que vocês vão fazer? Mesma coisa. Antes dela fazer na vida real, você simula com ela, para ela relembrar. E ela faz real, e você está junto acompanhando. Terminou, particular, você dá o feedback. Próximo dia, a mesma coisa. Próximo dia, ela já está ficando boa já naquela função. Não precisa simular antes. Pode ir só para a vida real. Você continua acompanhando. Acabou, ela já está bem, você pode deixar ela começar a assumir aquela função. E aí? E aí eu largo ela, estou livre daquela função? Não. Você anota checkpoints com ela. Então, vamos supor que meu ponto de contato é todo dia. Eu falo, olha, fulana, a partir de hoje, então, você já está bem, você já arrumou todos os seus pontos de melhoria, já está tudo ok. Você pode começar a fazer sozinha. Eu vou checar com você toda segunda-feira. Toda segunda-feira eu vou acompanhar um ponto de contato, por exemplo, durante o primeiro mês. E aí eu deixo ela a semana inteira fazendo sozinha. Na segunda-feira que eu combinei com ela, eu estou junto, ouvindo ela fazer aquela tarefa que vocês combinaram. Então, assim, eu não posso, agora ela já está bem, eu largo e nunca mais checo. Porque ela pode começar a fazer errado, pode surgir coisas que ela começa a resolver de uma maneira errada. Então, quando a gente delega,
Por isso que eu falo que delegar é diferente de delargar. Eu não posso largar a pessoa. Eu tenho que fazer checkpoints, eu tenho que marcar datas de checkpoints. Aí vamos supor que durante o primeiro mês inteiro, eu chequei toda segunda-feira e tá ótimo, ela tá fazendo muito bem. No segundo mês eu vou combinar com ela o quê? Olha, fulano, então agora a cada 15 dias, no dia 15 desse mês e no dia 29 desse mês eu vou checar, eu vou estar junto com você. E aí você faz os checkpoints, dá o feedback, sempre em particular. Pô, foi perfeito. No mês seguinte eu faço o quê? Eu checo, uma vez por mês, gente. Aí a partir daí, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu tô junto e checo aquela função. Deu para entender? Então vamos lá? Vou recapitular com vocês. Eu vou delegar alguma tarefa. E agora eu quero que vocês façam essa tarefa junto comigo. Pega um papel e uma caneta aí. Pegou? Ótimo. Pensa aí, qual tarefa hoje você acredita que outra pessoa pode fazer você está fazendo, está tomando o seu tempo, só que é uma coisa totalmente operacional. Por exemplo, eu pagava todas as contas de todas as nossas empresas, né? Então, qual que era meu medo? Eu vou delegar, ela vai esquecer de pagar, vai pagar errado, vai pagar com a empresa errada, né? Então, vamos supor que você tem ali uma tarefa que você tem que passar. Pensou qual tarefa está te atrapalhando ali? Que você pode passar? Legal. Agora pensa no teu time. Quem dentro do seu time tem o perfil para essa tarefa? Primeiro, olha para essa tarefa. Para mim, por exemplo, pagar contas. É uma tarefa ou são pessoas? É uma tarefa, é planilha. Tem que ser boa com sistema, com planilha. Então, eu tenho que pensar numa pessoa que seja boa nisso. Então, pensa aí, quem no seu time é bom assim, ter o perfil para fazer essa tarefa que você pensou, que você escreveu. Escreve aí, gente, a tarefa e agora o nome do seu colaborador. Escreveu? Agora pensa. Ele tem habilidades, lógico que é uma função nova, então você vai ter que treinar e ensinar. Mas assim, ele tem a capacidade de abrir o Excel, ele sabe mexer no Excel, ele sabe mexer num banco, tá tudo ok? Ok, perfeito. Se não tá, você anota o que ele precisa aprender, tá bom? Que é o que você vai dar treinamento para ele. Tá tudo ok, tudo certo. Eu vou chamar então o fulano. Anota aí no seu papel, que dia que você vai chamar esse colaborador para passar essa função. Então, por exemplo, hoje é dia 24, você vai passar quando isso? Amanhã? Dia 25, dia 26? Anota aí no seu papel, que dia que você vai passar essa função. Ok? Então tá, então vamos recapitular. Você vai chamar esse colaborador, agora visualização. Chamando esse professor, e aí anota aí no seu papel. O que é a primeira coisa que você tem que falar para ele? A tarefa, né? Então, fulano, a partir do dia, né, que você anotou ali, você vai ser responsável, olha a palavra, responsável, por executar essa tarefa. Passei o que é? Passei o quê? Qual que era o segundo ponto? Vocês lembram? O que eu tenho que falar para ele? A importância da tarefa. Para que serve isso? Porque não é óbvio. Olha, fulano, então você vai ser responsável por pagar todas as contas da empresa, né? Por que é importante você pagar as contas? Porque se você pagar as contas, a gente continua com um bom relacionamento com os fornecedores, não acumula conta, a gente continua, né, com um bom nome, com serviços prestados. Fulano, o que acontece se você esquecer de pagar a conta? A gente vai pagar atrasado, a gente vai pagar com juros, a gente vai ficar com um mau relacionamento com nossos fornecedores, os nossos fornecedores podem cortar a luz, o telefone. Então, você explica o que acontece se ele fizer, o que acontece se ele não fizer, ok? E aí tudo bem, né? Qual que é o próximo passo? A gente vai explicar o como. Então, fulano, e o que ele está fazendo? Ele está anotando. Escreve aí no seu papel. Pedir para o colaborador anotar o que você está falando.
Aí você vai falar, bom, então como você vai fazer isso? Olha, você vai entrar aqui no site tal do banco, e ele está anotando. O login é tal, a tua senha é tal, depois troque a tua senha, e aí você vai entrar, aí você está abrindo, gente, o computador junto com ele. Você vai clicar aqui, ó, nesse pagar contas, ele está anotando. Aí você vai ler o QR Code aqui, entendeu? Aí isso aqui você tem que ter uma organização, então você vai abrir essa planilha, o nome da planilha é tal, tá no Drive, ele tá anotando. E aí você anota ali data, a conta paga, qual empresa que pagou, né? E você tá ali abrindo a tela, abrindo Excel, abrindo o banco, fazendo junto com ele. Então você está fazendo o quê? O como fazer isso, entendeu? Então tá, ele escreveu tudo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ler para você o que é a tarefa, quando ele vai começar a fazer, por que é importante, o que acontece se ele fizer, o que acontece se ele não fizer, e o passo a passo. Passo 1, abrir o site. Passo 2, pegar a conta. Passo 3, clicar em tal lugar. Ele descreve a tarefa para você. E você vai checando se está ok, se ele entendeu, se está tudo certo. Beleza? Qual que é o próximo passo? Você vai fazer essa função junto com ele. Então, vai anotando aí no seu papel, gente. Fazer, junto com ele, não, fazer para ele ver. Então, próximo passo, você vai fazer a tarefa e ele está te vendo. Então, no caso, era pagar a conta. Eu vou pegar um boleto, gente, eu vou abrir a conta do banco, eu vou clicar onde eu falei, eu vou pagar, eu vou ler lá com o celular o QR Code, eu vou anotar na planilha, finalizei a tarefa. Beleza? Aí qual que é o próximo passo? Ele, se for uma tarefa, não tão tarefa, né, gente? Se for tipo um telemarketing, uma venda, ele pode simular, coloca aí no papel de vocês, fazer o teatro. Então, ele pode fazer um teatro antes de lidar com outras pessoas, porque envolve outras pessoas, né, gente? Mas nesse caso, não, é uma planilha, é uma tarefa, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, você pega uma outra conta que tem que ser paga, e ele vai fazer e você tá do lado dele, sentada do lado. Só que você, ó, não fala nada, né? E observa. E aí ele vai, às vezes ele vai ter que olhar lá na onde ele anotou no caderno dele. Aí ele olha, ele abre o site, ele vai na aba, ele paga, ele abre a planilha e você vai olhando. Ele tem que o que é a checagem aí? Se o que ele escreveu, com o que ele escreveu, ele consegue executar. Tá bom? E aí você vai, finalizou, tudo certo, tudo perfeito. Dá o feedback para ele, fala o que ele errou, o que ele acertou, o que tá bom, o que ele tem que melhorar. E lembra de falar o tempo que você espera que ele faça isso. Ó, uma conta é para ser paga em tanto tempo, tá? Beleza. Terminou, ele acertou tudo, ou alguma coisa enroscou, você já falou para ele. Último passo, ele tem que fazer o quê? Fingir que você é uma pessoa novata na empresa e ele tem que te ensinar a fazer aquilo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e te explicar, falando. Ele vai te explicar, olha, Eliana, você vai fazer isso, a função é essa, por que é importante, o que acontece se fizer, o que acontece se não fizer, o passo a passo de como fazer. Ele está te explicando, ele está falando. Acabou? Acabou. Ele vai te ensinar, então, na prática. Você pega mais uma conta para ele pagar, e ele vai abrir o sistema, e ele vai fazendo, mas vai te ensinando. Olha, Eliana, você tem que digitar o site aqui, você tem que abrir tal aba, você tem que pagar assim, você tem que preencher tal planilha. Checou. Ele terminou, ele te ensinou. Terminei? Não terminei. Escreve aí no seu papel. Se você escreveu a data que ele vai começar a fazer isso para você, eu quero que você anote as datas, é data mesmo, gente, é dia e mês, do seu checkpoint com ele. Quando você vai checar se as coisas estão certas ou erradas. Então, por exemplo, hoje é dia 23, por exemplo. Quando que eu ensinei hoje para ele a pagar conta? Ele vai começar a partir de amanhã, dia 24, um exemplo, tá bom? Quando que eu vou checar se ele pagou as contas certo? Depende do tamanho do BO, se ele fizer errado a tarefa. Eu, no caso, dia 25, eu vou entrar na planilha e vou ver se está tudo pago, se foi tudo certo.
né? Por quê? Porque aí o volume foi menor, eu já consigo ir arrumando. Então, vou combinar com ele, ó, meu checkpoint com você vai ser dia 25, dia 27, dia 29. Porque aí eu checo, né, gente, o que ele fez no dia anterior. Tum, 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 tá bom? Porque aí se tem muito erro ali, eu não tenho tanto problema, tá bom? Beleza, eu chequei dia 20. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar, né, gente? Anota lá na tua agenda. Checar, é muito importante. Quando eu não checo, eu estou delargando, não estou delegando. Aí chequei, foi tudo certo, tudo perfeito. Então, eu vou espaçar um pouco mais. Olha, fulano, e é tudo combinado, hein? Então tá, agora que a gente vai entrar no mês novo, eu vou checar você uma vez por semana. Vou checar dia tal, dia tal, dia tal e dia tal. Fiz as checagens, gente, deu tudo certo. O que deu errado, eu corrigi, eu falei, né? Eu ensinei. Beleza. Próximo mês, o que eu vou fazer? Checar 2 vezes no mês. Próximo mês, fazer o quê? Fazer uma checagem de pelo menos uma vez no mês. Se todas as contas foram pagas, se ele pagou correto, se está anotado na planilha correto. São checagens. E aí, o que acontece? Meu trabalho que eu tinha todo dia passou a ser uma vez por mês checar se está certo. Ah, Viliana, mas é muito trabalho. Eu vou perder muito tempo. Vai perder tempo. Você vai perder tempo para ganhar tempo. Não, Eliana, mas se eu fizer isso em vez de fazer tudo isso, é mais rápido. Sim, gente, é mais rápido você fazer do que ensinar esse passo a passo. Durante quanto tempo? Durante um período de tempo. Mas depois disso, você não tem mais essa função na tua vida e tem alguém executando e executando muito bem ou até melhor que você, né? Então, cuidado, não é perder tempo. Vamos chamar de investir tempo. A gente está investindo um tempo nosso, um tempo maior. É claro que esse processo eu vou demorar muito mais do que se eu entrasse e pagasse a conta, mas para que serve esse investimento de tempo? Porque depois de algum tempo, umas semanas ali, eu não tenho mais essa função para mim. Eu não preciso mais perder o meu tempo fazendo isso. Tem uma outra pessoa fazendo, eu ganhei tempo. E aí é para o resto da vida, né? Então, cuidado, porque na nossa correria, naquele atropelo do dia a dia, eu penso, ai, é mais rápido eu fazer do que ensinar. Sim, é mais rápido você fazer do que ensinar, mas no longo prazo, não é melhor outra pessoa estar fazendo essa tarefa que qualquer um pode estar fazendo, mas que você tem que parar e fazer de qualquer maneira? Tá bom? Então, assim, qual que é o segredo, gente, da gente ter uma empresa de sucesso faturando, mas com qualidade de vida? É a gente confiar nas pessoas, ter o olhar para o perfil da pessoa certa e ter a paciência de ensinar da forma correta. Ter o passo a passo do ensinamento e acabar com a crença que só eu sei fazer. Tá bom? Então, ó, quero ouvir de vocês. Primeiro, se puderem me contar, quero muito saber qual que é a tarefa que vocês delegaram, que vocês identificaram que não não precisa ser necessariamente você. Então, qual tarefa você identificou ali que você quer delegar? Se você conseguiu pensar em alguém para delegar, e se você conseguiu identificar se o perfil da tarefa é tarefa ou pessoas, e se essa pessoa tem esse perfil, né, encaixa, e aí façam, mas façam amanhã isso. E venham me contar como é que foi, como que está sendo o processo, porque não é foi, lembra disso? Não é eu vou lá, ensino e acabou, é um processo, porque tem as checagens. Como que foi o processo de delegar, de passar essa tarefa, e como está sendo o processo da checagem. Qual que é a tua maior dificuldade, o que está acontecendo, que ganho você teve. Vem cá, me conta tudo, por favor, tá bom? Então, a gente fica por aqui hoje. Tenha uma semana extraordinária. Fiquem com Deus e um beijo. Tchau, tchau.